Sejam muito bem-vindos ao quadro Você em Cena. E essa semana quem estará em cena é o Dagoberto Rosa, alguém que já milita há anos na área de imprensa, comunicação e jornalismo aqui da nossa cidade. Fique com a gente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é o Dagoberto Rosa. Dagoberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, muito obrigado pelo convite e principalmente essa oportunidade de estar aqui, estar num lugar bonito, né? Um dos marcos, inclusive, aqui da nossa cidade, a gente bater um papo, estou à disposição. Que legal. Nasceu aqui, Dagoberto? Eu nasci, sou são carlense já de alguns anos e a gente teve toda uma infância aqui, inclusive quando eu comecei meu período escolar, a idade escolar, eu estudei pertinho daqui, atrás da São Benedito, que era o Grupo Escolar Eugênio Franco. Né? Depois daí eu fui lá para o Instituto de Educação, só que antes, na época, tinha o chamado cursinho preparatório, Patrícia. Ou seja, a gente para entrar no chamado ginásio, ou no... Eu estou querendo fazer um comparativo com agora, enfim, saía do grupo, entrava no ginásio, tinha o cursinho preparatório. Tá. Então fazia um ano de cursinho preparatório para entrar depois no ginásio. Aí ginásio, um pouquinho de cursinho no CAASO, fiquei por aqui, depois fui para São Paulo, né? E mais ou menos foi essa a minha trajetória. O que você estudou lá em São Paulo? Então lá em São Paulo, quando eu fui, eu tinha em mente algo assim na área de medicina. Ah, é? Totalmente diferente enfim, do meu trabalho de hoje, embora eu ainda permaneça com esse gosto pelas coisas da medicina. Eu gosto muito, me interesso por assuntos médicos, me interesso por casos médicos, enfim, acho que é de cada um. Mas eu acabei também, por conta do dia a dia, conta da vida, de um modo geral, eu acabei indo para a área de comunicação. Não procurei isso, foi uma coisa bastante interessante. Não planejou, então? Não planejei, não planejei. Como foi esse acontecimento? Como você chegou nessa área? Então, em São Paulo, eu fui num período, foi mais ou menos na época foi no ano de 72, 74, mais ou menos isso. E era comum que muitos socarlenses fossem para São Paulo, chamado Grande Centro, ou para continuar estudos, né? Ou para conseguir trabalho em grandes empresas, porque até então o São Carlos não oferecia muito naquela época. Então o meu caminho foi mais ou menos esse. E ao chegar em São Paulo, eu comecei a fazer um cursinho do Objetivo, né? O Salame vai gostar dessa, o cursinho do Objetivo. E depois, durante o cursinho, no período do cursinho, eu também precisava trabalhar um pouco. Então eu prestei um concurso em São Paulo, na Secretaria de Saúde do Estado, fui aprovado e passei a trabalhar meio período na Secretaria de Saúde, mais locado no Centro de Saúde de Santa Cecília. Então quem conhece São Paulo há de lembrar muito, enfim. E fiquei um bom tempo, mas como era meio período, Patrícia, eu fazia faculdade à noite, trabalhava o meio período da manhã no Centro de Saúde e ficava à tarde sem ter um trabalho. E eu sempre fui mais agitado do que calmo, né? Então eu comecei a procurar alguma coisa nessa área de comunicação. Então eu comecei a visitar alguns estúdios de dublagem, de televisão, de teatro, de cinema, enfim, acabei me envolvendo com isso tudo. Então eu acabei tendo uma experiência como dublador, como ator de teatro, de televisão, cinema, fazia também algumas gravações, enfim. Eu tive uma iniciação nessa área artística, mas por conta de algo a mais, de um salário a mais. Entendi. Depois, lógico que você vai tomando gosto por isso e a coisa vai andando. Então eu fazia. De manhã eu trabalhava, era visitador sanitário. Era visitador, não sei se existe essa função hoje ainda, mas eu acredito que sim, talvez com uma outra denominação. Eu desenvolvia esse trabalho. À tarde eu já ia para as minhas atividades na área artística e depois à noite faculdade, né? Que eu fiz a Faculdade de Comunicação Social Anhembi Morumbi, hoje é Anhembi Morumbi. Tá. Né? E um trabalho que foi bastante assim relevante, significativo, que eu integrei
o primeiro elenco da produção do Maurício de Souza, está aí até hoje, com a Turma da Mônica. Então foi no Teatro Aquários. Gente, não sai daí, a gente vai para o intervalo agora rapidinho com nossos apoiadores culturais e daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Dagoberto Rosa. Sou a Aline da Nilpil. Agora quero mostrar que com nossa tecnologia exclusiva de fotodepilação, podemos ajudar você a se livrar dos pelos indesejados de seu corpo. A luz intensa pulsada Bioflash PL é mais segura, indolor e tem a mesma eficácia do laser nesse tipo de indicação. O efeito da fotodepilação ocorre pela aplicação de pulsos controlados de energia luminosa que destroem os pelos e afetam a irrigação dos folículos pilosos, retardando o surgimento de novos pelos na região tratada. Com cabeçotes equipados com filtros ópticos especiais, podemos ajustar o comprimento de onda mais energética, mais eficaz para a eliminação de seus pelos e menos agressiva para sua pele. Os programas de tratamento variam, mas geralmente a partir da primeira sessão, nossos pacientes se surpreendem com os resultados. Venha nos visitar para uma avaliação gratuita e diga adeus aos dolorosos métodos tradicionais de depilação. Até a próxima! Dagoberto, hoje você é casado, tem filhas? Sou casado, inclusive sou casado e tenho filhas, três. Mulheres. 3 filhas, todas mulheres. Em casa tem uma semelhança com aquela situação do figurante, né? Eu entro quieto, saio calado, lógico que é brincadeira, mas eu sou o último a dar palpite por uma questão de estratégia, né? Conveniente até. Mas é muito legal tudo isso. E eu conheci a Cá, que é minha esposa, e eu estava em São Paulo ainda. Então mas eu já estava naqueles 2 últimos anos onde não me atraía mais São Paulo. Então todo final de semana eu vinha para cá. Tá. Voltava para São Carlos e segunda voltava para São Paulo. Então muita gente fazia isso, faz até hoje, né? Mas enfim, eu estava já saturado daquilo e foi num destes finais de semana que eu conheci a Cá. Conheci inclusive num baile, um dos ótimos bailes que acontecia lá na Basque. E aí foi aí que todo final de semana eu vinha mesmo, né? Aí Quanto tempo já casado com ela? Estamos casados de 78 para, vamos fazer a conta, 78, 22, mais 35 anos, é isso? 35 anos. 35 anos, né? Eu queria que você contasse pra gente algum acontecimento, pode ser alguma dificuldade ou conquista, mas que interferiu na sua personalidade, na personalidade que você tem hoje. Olha, eu não sei se é isso, se interferiu, mas acaba, tudo que acontece na vida da gente, lógico que muda muito de indivíduo para indivíduo, mas tudo que acontece na vida, de modo geral, acaba influenciando de alguma maneira. E quando a gente casa, você tem os filhos, enfim, você paga as tuas contas, né? Esse tipo de coisa. Então a gente tem a noção exata do que é ser responsável pela própria vida, pela situação, a situação do casamento, a situação dos filhos, o trabalho, enfim. Então isso já muda um pouco, não a personalidade da pessoa, mas a responsabilidade, os compromissos. Você deixa de ser para aquele lado criança, se divertir descompromissadamente, sabe? Você fica mais focado, lógico, no teu trabalho, na tua família, nas coisas que você faz. Enfim, você é uma pessoa adulta, você tem responsabilidades, né? Com você mesmo, com as pessoas que estão próximas a você, com a cidade, enfim, com todo mundo. Somos adultos, né? Somos responsáveis. Se fosse para você mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Mudaria talvez o bigode. Saiu uma matéria no jornal. Recentemente a Giovana Maffei, a gente aproveita até para agradecê-la,
ela fez uma matéria de jornal, primeira página, colega nossa de jornal, sobre bigodes, né, de um modo geral. E me deu a honra, né, de estar lá naquele espaço falando do meu bigode. Ela disse que é o bigode assim, mais conhecido da cidade. Lógico que não, né? Mas é bondade dela. E eu falei a respeito de bigode. Mas no começo o bigode era maior, mais vasto, mais cheio, aquela coisa toda. Depois o tempo vai passando, você vai mudando, também a idade vai chegando, enfim, vai diminuindo o bigode. Mas eu não sei também se eu mudaria o bigode. Porque uma vez eu tentei mudar o bigode, e até eu, quando me olhava no espelho, achava que era outra pessoa. Então não deu muito certo, não. Você se considera uma pessoa realizada, Dagoberto? Ainda não. Não? Ainda não. Eu até explico o porquê disso. O que eu faço, 95% das coisas que eu faço com satisfação, com prazer, gosto de fazer e sou focado nisso. Né? Talvez seja aquela coisa acho que era para estar nessa área mesmo. Então eu gosto muito disso. E eu tenho muitas coisas a realizar. Eu estou conversando com você aqui. Recentemente nós tivemos a 10ª feijoada no Dama, que a gente promove. Inclusive eu conto com a parceria muito bacana do Marcos Santos, lá do jornal Primeira Página. Enfim, termina a feijoada, coisa de 2 semanas, já estou pensando em outro evento. Estou pensando em outra coisa, estou sempre querendo fazer alguma coisa. A gente tem um programa de televisão, tem a coluna no jornal Primeira Página, mas estou pensando sempre em alguma coisa. Então eu acho que por isso que eu digo que não estou realizado. Eu estou querendo, estou buscando alguma coisa. Ok, Dagoberto, obrigada pela sua participação, viu? Que bom, né? Pena que acabou. Pena que é rápido. É muito rápido. Mas eu acho que legal é isso, você dá uma pincelada aí nos seus entrevistados, para que os telespectadores, né, conheçam um pouquinho a mais de cada um de nós, né? Nós que estamos aí na comunicação e a gente contribui um pouquinho, cada um ao seu modo, contribui um pouco para a cidade de São Carlos, o que é muito bom. Então, muito obrigado. Obrigada. Bom, gente, essa foi mais uma personalidade de São Carlos para vocês no São Carlos em Cena.